Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, do nosso querido e amado Fluminense. Nesse vídeo aqui, finalmente a gente conseguiu aqui trazer um panorama completo sobre as saídas e uma reformulação que tá vindo aí meio a boca miúda, né? Ninguém tá falando muito. Será que ninguém tá falando muito sobre isso? Talvez eu que não falei ainda sobre isso. Mas existe uma reformulação aí que pode realmente deixar o Fluminense antes da Copa bem diferente do Fluminense depois da Copa, tá? E claro, agora com o sorteio da Libertadores apontando um caminho legal pro Fluminense, cara, não duvido de nada não, mas olha só, antes de qualquer coisa, aquele... não aguento mais, arrebenta, vai. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Eu particularmente amo essa vinheta, tá? Mas eu quero pedir desculpa aos amigos que não gostam da vinheta. E eu fico mantendo a vinheta, mas não é por causa... Não é uma afronta, não é porque uma galera também gosta. Então, pensa eu, o Thiago, querendo agradar todo mundo. É difícil, né? Não é difícil? Por um lado, você é crucificado, né? Talvez por quem não goste da vinheta. Mas vamos lá, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem uma informação que eu quero trazer já de cara. A gente conseguiu essa informação aí. Que eu queria muito comentar com vocês. Essa informação chegou até a gente, né? Então, eu até pedi desculpa lá no Twitter. Eu acabei lançando no Twitter primeiro. Isso aí é um troço muito raro, tá? Isso não vai acontecer porque nosso objetivo e a nossa prioridade sempre foi e sempre será aqui, tá? Esse é o nosso objetivo, o YouTube. Então você que tá no YouTube, você tá no principal canal. Tudo vai aparecer aqui e tem coisa que aparece aqui que não aparece mais em lugar nenhum. Que eu faço questão de falar. Eu falo pro Thiago Manolo, ó, tem informação que é só pra quem tá no YouTube, tá? Por quê? Porque eu tenho que valorizar você que tá aí, né, ajudando a gente pra caramba. Então assim, como você pode ver aqui embaixo, tá? A gente soltou essa informação lá, desculpa aos amigos, mas eu recebi que o Fluminense, infelizmente, não tem o interesse no Nelson de Ossa. Quem lembra do Nelson de Ossa? A gente até comentou aqui, tá, pessoal, da possibilidade, o jogador que deve ser negociado, né? Ele tá no Real Betis. E o que aconteceu lá? Ele tá vendo esses números aqui bem difíceis? Então, são números de um jogador que ficou lesionado por um tempo, né? Ele ficou lesionado por um tempo, por isso que ele tem esses números aqui. Eu vi muita gente falando como que um jogador desse, ele é muito ruim, não sei o quê. Não, pessoal, é que ele sofreu uma lesão, pode ver que ele teve poucos minutos, tá? Ficou tempos fora ali, então não deu certo muito pela essa lesão. Só que saiu recentemente lá fora uma informação que o Fluminense estaria interessado no Nelson de Ossa e a gente, né, acabou descobrindo aí que não, o Fluminense não tem interesse nem negocia com o Nelson de Ossa. De Ossa, que é um jogador muito valorizado, mesmo com esse ano complicado por causa da lesão que não deixou com que ele atuasse bem, é um jogador, cara, muito valorizado, né? A gente tá falando de um jogador aí que ele custa na casa dos 10 milhões de euros, para não falar mais. Então, cara, é um investimento absurdo que seria, né? É claro que é um jogador ainda muito jovem, é um volantão, né? Um meio-campista, né? Não sei se chega a ser um volante, mas é um meio-campista, né? Então, assim, jogador de muita classe, de muita qualidade, apesar dos números. Eu sei que muita gente fica focado nos números. Os números. Calma, os números são importantes, mas eles não contam toda a história. Mas é um jogador que tem qualidade, mas não adianta especular, não adianta falar nada. A gente até trouxe aqui uma possibilidade, né? Informação do nosso querido Thiago Manolo, do Fluminense perdeu o Bernal, a gente vai falar sobre isso. O Real Betis ainda quer o Bernal e quer negociar o De Ossa, a gente pensou no bem bolado aí, né? Mas, pelo que a gente ouviu aí, e lembrando que, só para tu ter uma direção, essa fonte que disse que o Fluminense não tem nada com De Ossa, recusou tudo, então essa é uma fonte um pouco mais ali à direita, né, a situação. Então, a chance disso aqui ser verdade é grande, tá? Então, é bem grande. Então, que o Fluminense não tem, então não deve fazer nenhum movimento. O De Ossa que já atrai interesses de time como o próprio Flamengo, só para você ter uma ideia, mas o Fluminense, segundo a apuração do Hora do Flu, não tem um interesse no jogador, tá bom? Cara, aí eu queria... Thiago, não tem nada a ver com o Fluminense. Eu sei, mas cara, esse jogador aqui... Eu não tenho falado aqui no YouTube, mas eu tenho falado entre os meus amigos, que esse Lucas Ronier do Coritiba, cara, esse moleque é muito bom de bola. Muito bom de bola.
Agora que eu vi aqui, conversando com vocês, né, que o Flamengo tem interesse, né, o valor é na casa dos 10 milhões de euros, né, valor alto, mas, cara, menino, é bom de bola, hein? Esse aqui é bom de bola. Quem dera se o Fluminense ficasse de olho num jogador assim. Pô, Coritiba e tal, vai brincando, bom jogador, bom jogador, bom jogador. Mas vamos lá, voltando a falar de Fluminense, tá? Existe uma... Valeu, Deossa. Fim do assunto, Deossa, mas... Cara, eu tô achando que a gente vai ver uma coisa muito diferente do Fluminense na volta da Copa do Mundo que começa amanhã, hein? Uhul! Amanhã México e... E quem que vai jogar, gente? Peraí, e África do Sul, não é isso? Caramba, vai ser maneiro esse jogo, hein? Pô, vou estar ligadão aqui, gente. Você tá louco, vai ser nós, Copa do Mundo. Agora, eu acredito que o Fluminense vem muito diferente, porque muito tem se falado em quem pode chegar, né? Pô, Fluminense pode trazer o Nino. Fluminense avançou com o Nino, segunda hora do Flu. Fluminense quer o Thiago Silva. Caramba, Fluminense de olho fulano, Beltrano e tal. Galera, mas a gente tá esquecendo de falar quem pode sair, né? Então, aproveitar que a gente tem já algumas informações, bora falar aqui. Galera, Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga e Fábio, a tendência é que aqui não tenha alteração nenhuma, tá? Não deve ter nenhuma alteração em relação a goleiros, belezinha? Deve manter isso aí mesmo. Show? Show. Melhor. Continuando aqui. Então, goleiros, é isso aí, tá, clã? Galera, família. Aí, zagueiro, aqui é a maior reformulação que a gente deve ter. Freitas pode sair e já ouvi que não só pode sair, como deve sair. Eu vou ter calma, não tô cravando nada aqui não. Tô trocando ideia contigo. A hora do Flu disse. Quando eu falo que eu dou cravo assim, eu falo, galera, informação, cravação, é isso aí. Agora, sobre o Freitas, a gente chegou a ouvir que deve deixar o Fluminense, porque é um jogador que tem. É bem valorizado, né? Então o Fluminense até podia aproveitar isso aí, né, Fusão? Mas é isso, a gente tem o Freitas aqui, que pode deixar o Fluminense. Julián Miliana, ele não. Ele tá garantido pra próxima fase aí da temporada. James também acabou de chegar, deve ficar. Inácio, não sei. Dependendo aí de oportunidades, surgir propostas, ele pode sair. Fluminense não faria nenhum jogo duro aí pelo Inácio, não. E nem pelo Igor Rabelo. Igor Rabelo menos ainda, tá? Fluminense. E eu já acho que Igor ele deve sair, tá bom? Aí a gente tem aqui Davi Schwint, vai ficar, é óbvio. Então, assim, só daqui, vamos supor que saiu quem deve sair, né? Freitas, Inácio, Igor Rabelo. 3 zagueiros deixando o Fluminense. Recentemente a gente trouxe. Até agora não fomos negado a nossa informação sobre o Alvo Dantas no Rio de Janeiro, tá rolando alguma coisa, ninguém falou nada de tipo, olha, não tem nada não, mas assim, Dantas tem uma fumacinha rolando aí, tem alguma coisa rolando, nos próximos dias muito provavelmente a gente vai ver alguma coisa. Então assim, Fluminense negociaria 3, né, como a gente tá vendo aqui, e traria Dantas, Nino e Thiago Silva? É isso? É o planejamento para manter os números de zagueiro? Pô, imagina sair Freitas, Inácio e Igor Rabelo e vem Nino, Thiago Silva e Dantas. Eu não quero mais saber de nada, não. Eu sou incapaz de reclamar da zaga do Fluminense. Porque aí, pessoal, ficaria assim. Ficaria Thiago Silva e Nino titular. E logo para entrar você tem para a esquerda o Milan e para a direita James ou Dantas, né? Fica legal? Fica legal. Independente se vai usar time misto, se não vai usar, a zaga do Fluminense sempre vai ter uma qualidade ali. Então, beleza. Davi Schwint, aí ganharia mais oportunidades, né? Pelo menos eu acho. Lateral esquerdo. Caraca, inacreditável que ninguém tá falando da possibilidade de René deixar o Fluminense. Tem essa possibilidade? Eu não sei. Eu não consegui apurar, cara. Porque não é possível que a gente tá felizão com René e Guilherme Arana. Mas, eu, sendo honesto, brincadeiras à parte, eu acho que aqui não vai ter nenhuma alteração mesmo, porque eu não ouvi nada. Eu tô falando do que eu apuro, do que eu, Thiago Manolo. Não tô falando. Alguém pode ter falado, se falou, me desculpa, eu não ouvi. Mas lateral esquerdo deve ser isso aí mesmo, hein, galera. Uhul! Arana e René. Já a lateral direita, pode acontecer alterações. De quem? Samuel Xavier. Eu acho.
Se pintar uma propostazinha, apesar de ser um cara importante, no sentido de já foi, né? Hoje em dia nem tão mais. Eu ficaria ligado nisso daí, a gente já ouviu alguns rumores, né? Que ainda não passaram de rumores, confesso pra vocês. Eu ficaria ligado. Acho que se chega alguma coisa Samuel Xavier aí, a tendência é que role, até porque o jogador já perdeu espaço e na minha cabeça já é pro Fluminense dar essa mudança mesmo, né? Deixar ali, pra mim o Fidelis assumiria a lateral direita, ó, no lugar do Guga. Mas o Guga hoje é o titular, né? Para Luiz Francisco Zubeldia. Volantes. Outra reformulação, tá? Aqui também. A zaga é maior, talvez. A gente pode ter 3 saídas, né? Mas volante também é impressionante, tá? Porque Facundo Bernal, esse aqui eu vi que deve ser vendido. Deve. Esse aqui deve mesmo. É um jogador que também atrai interesse de clubes lá de fora, muito jovem, tem todas as características que a galera de lá gosta, né? Gente, o Facundo Bernal só tem 22 anos. Você tem ideia do que é isso, né? Eu não queria que ele saísse, não. Eu, Thiago. Porque a gente não tem opções com as características dele. Ah, mas o Fluminense vai vender o Bernal e vai trazer um 5x1 brabo. Aí, estamos bem. Mas aí, ó, Bernal deve, Otávio pode, a depender de propostas, né? A depender de propostas aqui em relação ao Otávio. Porque, assim, com o salário que o Otávio ganha, tá bom? Não é fácil arrumar clube pro Otávio, não. Igor Rabelo lá em cima? Mesma história. Porque os clubes que querem Igor Rabelo e Otávio, eles não têm condições de pagar o salário que o Fluminense paga pra eles. Aí a pergunta é, por que o Fluminense está pagando tais salários para tais jogadores? Mas é isso. Bernal e o Bernal deve, o Otávio pode, né? Aí Hércules não, Nonato não, Alisson também não. Eu acho que não, o Alisson acabou de chegar. Só se pintar uma oportunidade, não sei, mas não ouvi nada em relação a isso. Terãs já foi, né? Tanto é que nem faz parte dos planos. É só o tempo, né? Até de ou terminar o contrato, ou de alguém levar emprestado, ou também a contratação. Ganso já foi afastado, né? Pegou malzão isso aí. Mas deixa quieto. Então, assim, meias a gente tem, né? Martinelli eu nem falei, nem toquei no nome. Porque apesar de ser um jogador que atrai muito o interesse lá de fora, Fluminense, como a gente já tinha adiantado aqui, no mesmo dia que a gente trouxe a informação sobre o Atalanta, eu falei, Fluminense vai fazer jogo duro. E é isso, né? Então, de volante é mais Bernal ou Otávio. Se eu sou o Fluminense, tivesse oportunidade de... Bom, deixa pra lá. Meias ofensivos. Aqui não deve ter alteração, porque sem contar com o Terãs e o Ganso, que já foi afastado. Então, assim, a gente já tem o Terãs, que não faz parte, e Ganso, que já foi afastado. Savarino e Lúcio Acosta, pô, são os principais jogadores do Fluminense, tá? Então, esquece, aqui não tem reformulação. Aqui tem Canóbio, aí aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá? Canóbio pode futuramente, não tem nada. Não tem nem resquício de nada agora, tá? Mas fez uma Copa do Mundo grande e tal, pode pintar ali uma proposta para ele, né? Já é um jogador de 27 anos, então para o mercado europeu, né? Premier League, Inglaterra e tal, já é um pouco passado, né? 27 anos já é um pouco velho, né? Para eles lá. Mas foi uma Copa do Mundo que fez o John Arias ir para uma Premier League, né? Então eu não duvidaria que uma Copa do Mundo poderia colocar o Canóbio em alguma grande liga, tá? Então o Canóbio pode, não deve, mas pode ser negociado sim. Soteldo quem dera, né, gente? Mas até eu acho que se chegar uma proposta, aqui sou eu, chegou uma proposta pro Soteldo legal, eu tenho certeza que o Fluminense não pensa 2 vezes e negocia o Soteldo. Até porque é um jogador de custo alto e que tá no banco, né? Então, é isso. Só que agora, 0 conversas ainda em relação ao Soteldo, tá bom? A gente até pensou num Soteldo na Liga Mexicana, mas lá ele não é bem avaliado não, tá? Diferente de outro jogador aí. Esse é papo outro dia. Informações que estão em apurações, tá bom? Aí a gente tem aqui Riquelme, esse deve deixar o Fluminense, esse deve. Não tem espaço. O Zubeldia odeia a base do Fluminense, essa é a verdade. Então, a tendência é que o jogador procure novos ares, né? Kevin Serna,
Eu não duvido, mas até agora não tem nada, mas não duvido. Se chegar uma proposta, acho que o Fluminense pode dar uma olhada. John Kennedy, esquece, esquece, esquece. Eu acho que o Fluminense não faria isso. Ele é o único que tá funcionando no ataque. Castilho chegou agora. E Germancano, não duvido também uma possível saída, tá? Então, cara, olha só. Olha essa lista de jogadores que a gente trouxe pra você entre pode, devem, né, deixar o Fluminense. Cara, a gente citou 2 ou 3 jogadores quase de cada posição, tirando os laterais ali, né? Então, sim, existe uma possibilidade de um Fluminense bem diferentão, a depender, gente, sempre do mercado, né? Assim, nem tudo depende só do Fluminense, né? Depende do mercado, o que o mercado quer. Quais times têm interesse em jogadores que o Fluminense também tem interesse em negociar. Mas assim, todos os jogadores que eu citei aqui têm, nem que seja a mínima, mas existe a chance de deixar o maior de todos, tá bom? Mas é isso. Vamos com calma, mas a gente traz tudo pra você em breve. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grandíssimo presente. Um beijo, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.